Glória a Deus. Todos bem? Amém. Adorando ao Senhor, muito bom. Estamos nesse dia maravilhoso, amém. Adorando esse Deus que nos resgatou, das trevas para a sua maravilhosa luz, nos deu a oportunidade de sermos pessoas melhores e a cada dia melhorarmos mais até a sua volta. Amém? Então é muito bom quando nós nos reunimos para juntos adorarmos o Senhor. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Enquanto você vai abrindo aí a palavra, nós queremos agradecer esse pessoal maravilhoso da nossa igreja que trabalham na produção, pessoal do Ministério de Música, porque a semana toda preparando o culto, é um esforço sobrenatural, ensaio, aqui atrás nos bastidores tem que estar arrumando, é uma coisa muito boa, mas é uns meninos que gostam, então nas suas orações esteja orando por essa galera aí que Deus tem levantado para fazer a diferença, amém, e para estar ajudando, amém? Todos abriram aí? Amém? Todos acharam? Glória a Deus. 10, versículo 25, amém? Diz assim: não descuidemos dos nossos deveres na igreja, nem das suas reuniões, como algumas pessoas fazem, mas animemo-nos e nos admoestemo-nos uns aos outros, especialmente agora que o dia da sua vinda está se aproximando. Amém, queridos? Às vezes você está aí e fala assim, mas de novo essa palavra, de novo. O dia que Jesus voltar e você aprender, nós vamos parar de falar, amém? E é interessante quando nós analisamos esse texto, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Nossos cultos, eles já voltaram faz alguns meses. Todas as igrejas, muitas igrejas mantiveram tendo culto, outras igrejas fechadas, mas mantiveram suas atividades normais. Mas quando voltou os cultos, nós observamos que muitas pessoas deixaram de participar, deixaram de congregar, de estar junto. E o que nós precisamos entender, queridos, que uma coisa é eu estar fora e uma outra coisa é eu estar juntos. Quando nós estamos juntos como um fogo, amém? Nós nos aquecemos, porque a Bíblia ela é muito clara nisso. Nós nos aquecemos, nos incendiamos uns aos outros, e quando vêm as dificuldades, nós vencemos com mais facilidades, porque é melhor serem dois do que um. E a caminhada se torna mais prazerosa porque um vai ajudando o outro. E eu gostaria nesse dia de conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Não deixemos de congregar como é costumes de alguns. Então você pode anotar aí no seu caderno, amém? E também lá a gente sabe que temos vivido dias muito difíceis, aonde o amor de muitas pessoas tem se esfriado, aonde as pessoas têm esquecido da sua responsabilidade, principalmente em casa, quando nós se tratamos do culto doméstico, quando se tratamos em relação à comunhão que os pais, os filhos precisam ter com seus filhos, a oração que o esposo precisa fazer com a esposa com o esposo. E dias difíceis, querido, nós estamos vivendo, mas nós precisamos lembrar no nosso coração
que nós precisamos mudar. O texto acima, ele foi escrito no primeiro século da era cristã, e o problema citado pelo autor já existia em um tempo de lutas, perseguições e falsas doutrinas. Muitos estavam deixando de frequentar os trabalhos, preferindo outras diversões. Muitos não resistiram às ofertas do mundo de então, e outros desistiram, negando a própria fé. Não perseveraram firmes, confiantes nas promessas divinas, perdendo a oportunidade de entrar na galeria dos heróis da fé. Estamos vivendo esses dias que as pessoas estão deixando de participar ou não? O que os irmãos acham? Eu gostaria de conversar com vocês. Estamos ou não? Os cultos da igreja já começaram? Nós temos células online? Temos. Nós temos algumas atividades que está sendo feita online? Temos. E quando a gente olha lá, poucas pessoas participam. E isso, querido, começa a esfriar a vida dessas pessoas. Elas começam a se desviar de uma forma, vai se afastando. Vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando até ser engolida pelas coisas dessa terra. E é o que nós temos vivenciado, e a palavra, ela se renova cada manhã, porque isso já acontecia naquela época. Hoje não é diferente. Muitos deixam de estar nos cultos, muitos deixam de estar nas células, muitos deixam de estar nos discipulados, muitos deixam de estar na corrente de oração, muitos deixam de orar na sua casa, muitos deixam de ler a palavra, de orar, de jejuar, que são armas essenciais para nós que somos cristãos. E a cada dia, se nós pensarmos que Satanás não está gostando disso, ele está, porque ele veio para matar, roubar e destruir a nossa fé. Agora, se nós não mantemos comunhão com a palavra de Deus, com a oração, com o jejum e congregar, nós vamos ter problemas sérios. Isso não é que você tem que ficar 24 horas dentro da igreja, porque nós reunimos aqui que dia? Aos domingos. Quantos cultos nós temos? Quantos? 2 cultos. Um culto de manhã e um outro culto e ontem saiu o novo decreto que você pode participar com 200 pessoas. Agora, por que as coisas estão mudando? Porque ainda existe pessoas que oram, existe pessoas que pagam o preço, ainda existe pessoas que querem participar. Então isso vai impulsionando essas pessoas. Então hoje não é diferente, queridos, porque muitas pessoas estão deixando de fazer essas coisas, ir aos cultos, nas células, discipulado, porque substituíram pelos seus afazeres da sua vida. O que tem sido mais importante para nós nesse momento? Quando nós entendemos, queridos, que domingo é o dia de estarmos na casa do Senhor, nós temos que projetar toda a nossa semana e falar bem assim: domingo de manhã eu quero estar lá adorando ao Senhor, porque eu estou com saúde, eu estou bem, Deus tem me dado tantas coisas. Então domingo é o dia de eu participar, de estar na casa do Senhor. Então muitas pessoas aí, queridos, trocam esses afazeres da vida, o sítio, fazenda, chácara, trabalhos, problemas com o irmão e etc. A maioria tem se tornado crentes domingueiros. Não existe embaixo do céu nada mais lindo do que a igreja do Senhor, mas é preciso que fique claro que não estamos nos referindo à construção. A igreja de Cristo é feita de pessoas que tiveram um encontro maravilhoso com Cristo, tiveram suas vidas transformadas e passaram a ser a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus Cristo é uma igreja em movimento, é uma igreja que participa, é um corpo que tem as suas funções. Amém? Deus parou de abençoar as nossas vidas? Parou ou não? Todos os dias Ele tem sustentado você. Agora, olha quantas lutas, quantas dificuldades, quantos problemas nós tivemos
de março até hoje. Muitos. Agora olha para você. Todos os dias, Deus não deixou faltar nada na sua vida, porque Ele cumpre a sua palavra. E nós precisamos, queridos, cumprir também as nossas responsabilidades, porque às vezes nós entendemos assim: agora eu recebi a salvação, eu estou na Manancial. Todas as pessoas que participam na igreja Manancial, elas congregam na igreja, elas participam dos cultos, elas participam das atividades, elas participam das células, participam do discipulado, participam da corrente de oração, participam de todas as atividades. Elas estão o quê? Envolvidas, estão congregando. Então todos aqueles que fazem parte de uma igreja, ele participa da sua igreja local, ajudando no ministério, igual nós temos muitas pessoas participando, ali recepcionando as pessoas, adorando ao Senhor aqui, buscando ao Senhor. Agora fala a verdade, quando eu fico em casa, assistindo televisão, fazendo outras coisas, é gostoso? Para muitos é, mas para aquele que tem desejo de estar na casa de Deus, é ruim, queridos. Mas e quando ele vem aqui, ele se enche com adoração, ele se enche com a palavra de Deus, e ele sai daqui o quê? Renovado pelo Senhor. Amém? E dentro desses textos, queridos, eu gostaria de ver 5 pontos importantes para as nossas vidas, para a sua vida. E o primeiro deles: o cristão, ele nunca deve deixar de congregar regularmente. Não é porque você agora entregou a sua vida a Jesus que você não precisa vir à igreja. Não é porque você entregou a sua vida a Jesus que você não precisa orar, que você não precisa jejuar. Nós precisamos uns dos outros, queridos. Por isso que o Senhor nos chama a congregar. Então nós temos que congregar regularmente. O grande problema dos destinatários dessa carta é que, pelo fato em que eles estavam passando por lutas, uma das primeiras coisas que alguns fizeram foi deixar de congregar. É o que nos mostra o versículo citado, e é exatamente o que está acontecendo com muitos cristãos atualmente. Essa palavra ela é atual, irmãos. Muitos aproveitaram esse momento para sair fora, para pecar. Olha que interessante, analisa algo comigo. Quantas coisas aconteceram até agora? Quantos casamentos desfeitos? Quantas pessoas saíram dos caminhos do Senhor? Aí, aonde está o problema? Vamos lá, vamos analisar. O problema está na sua vida devocional com Cristo, no seu TSD, está no seu envolvimento com as coisas de Deus. Porque quando eu estou mais envolvido com as coisas dessa terra, a probabilidade de eu se desviar dos caminhos do Senhor é muito maior. Mas quando eu estou envolvido no corpo de Cristo, eu estou envolvido com a palavra, eu estou jejuando, eu estou pedindo para Deus equilibrar as minhas emoções, para que eu viva a vida de Deus. Aí a gente começa a achar culpados, né? De quem que é a culpa que essas pessoas desviavam? A culpa é do diabo? Não. A culpa é nossa. Porque não lemos a palavra, substituímos a palavra de Deus, de repente por filmes, por outras coisas. Não é que isso seja proibido. Mas olha o estrago que o inimigo tem feito, queridos. Olha o estrago no mundo. Olha quantas pessoas têm desviadas dos caminhos do Senhor, mas olha quantas pessoas também têm se convertido. Olha quanto muitas pessoas tiveram nesse período que elas passaram, que elas ficaram fazendo uma reflexão da sua vida. Opa, eu estou errado, eu preciso mudar. Muitas voltaram, mas muitas também foram. Então, queridos, o problema está onde? Em nós que nos envolvemos com tantas outras coisas, né? Então, o que nós vemos aqui?
que alguns fizeram foi deixar de congregar. E o que nos mostra o versículo citado, e é exatamente o que está acontecendo com muitos cristãos atualmente. Quando as lutas chegam, a primeira coisa que acontece é o desânimo, e depois, consequentemente, o abandono da congregação. Cristo não disse que a vida dos cristãos seria um mar de rosas. Hoje muitos cristãos estão deixando de ser assíduos aos cultos, às orações, à EBD, aos cultos, né? A igreja não tem oração. Quantos aqui conhecem as atividades da nossa igreja? O que a nossa igreja tem? Vamos lá. Nossa igreja tem a torre de oração. Quantos aqui sabem que a igreja tem torre de oração? Amém. A igreja tem o quê? Células. Quantos aqui sabem que a igreja trabalha com células? Quantos aqui sabem que a igreja trabalha com discipulado? Quantos aqui sabem que a igreja tem culto às terças-feiras? Amém? Então a igreja tem atividades, amados. Então a igreja tem. Então nós temos que entender isso. Então muitos, a primeira coisa que eles fazem é abandonar a igreja. Amém? E aí tem até um ditado que você encontra às vezes uma pessoa de tantos tempos na rua caminhando, e aí você, rapaz, eu queria te pedir perdão. Ele fala assim, mas por quê? Ele fala assim, rapaz, eu achava que você tinha morrido, cara. Meu Deus, faz uns 2 anos que eu não vejo você, cara. Não já aconteceu um negócio desse aí com você? Mas o cara sumiu, né? Aqueles crentes, o pessoal 007, o que some, né? O fantasma, mas não aparece em nada. Então, queridos, é importante a gente entender isso. E quando são perguntados qual é o motivo de tantas ausências nos trabalhos da igreja, a resposta é uma só: as lutas. As lutas, as dificuldades, ou seja, os problemas são maiores do que o Deus que nós servimos? São ou não, irmãos? Não. Os problemas não são maiores do que o Deus que nós servimos. Agora, uma coisa você pode colocar aí na sua cabeça: todas as suas decisões têm uma consequência, e a sua conta vai chegar, seja ela boa ou seja ela ruim. Agora, quantos aqui querem que a conta ruim chegue na sua vida? Ninguém quer. Agora, todos querem, amém, ter uma boa colheita. E para ter uma boa colheita nós precisamos plantar, regar e cuidar. E a vida espiritual, queridos, congregar é isso, é plantar, regar e cuidar. Porque senão como que nós vamos vencer as dificuldades, os problemas, os ataques de Satanás? Quantos problemas psicológicos nós passamos, por exemplo, nesses períodos aí que nós estamos, que tivemos de março até agora? Quantos problemas psicológicos as pessoas passaram? Quem é que ajudou elas nesse momento difícil? Se elas são pessoas que congregam, que leem a palavra, que participam dos cultos assiduamente, essas pessoas nessa hora, elas têm um escape para as suas vidas, porque ela vai lembrar o quê? Se era uma leitura da palavra, ela vai lembrar bem assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele vai lembrar que a palavra de Deus é refrigério para a sua alma e para a sua vida. Amém? Olha o que diz 1 Coríntios 10, 13. Lembre-se, porém, disso: os maus desejos que penetram na vida de vocês não têm nada de novo, nem diferente. Muitos outros enfrentaram exatamente os mesmos problemas antes de você, e nenhuma tentação é irresistível. Vocês podem confiar que Deus impedirá a tentação se torne tão forte que não possa enfrentá-la, visto que Ele assim prometeu e cumprirá o que diz. Ele lhe mostrará como fugir do poder da tentação, para que vocês possam aguentá-la com paciência. Eu só posso entender isso, eu só posso aplicar isso na minha vida se eu sou uma pessoa que participa do culto diante do Senhor. E o culto não é só aqui na igreja, não. Nós estamos falando lá em casa,
do nosso secreto com Deus, que é o nosso tempo com Deus, com a nossa família, que é o nosso tempo individual, e depois as reuniões aqui na igreja. Você sabe por que muitas pessoas tiveram problemas? E olha lá, que a igreja já ensina há muito tempo isso. Nós tivemos aqui uma ministração que o pastor Sted trouxe, de uma revista da família, que trabalhava só essa questão de culto doméstico. E foi muito bom, e nós temos essa revista guardada até hoje, uma revista maravilhosa, falando sobre o culto doméstico. Todas as pessoas que participaram dessa revista, que aplicaram nas suas vidas, não tiveram nenhuma dificuldade. Sabe por quê? Porque é a palavra de Deus. Então, queridos, nós precisamos entender isso. Como que nós vamos vencer uma tentação se nós não temos um escape? Se nós não temos armas, se nós não temos força? E a alegria no Senhor é a nossa força. E se a alegria do Senhor é a nossa força, a palavra de Deus tem que ser a nossa prática diária, todos os dias. E nós precisamos buscar isso. Temos consciência diante de Deus que passar por adversidades não é nada agradável para ninguém, certo? No entanto, descobrimos que lidar com elas, como a Bíblia ensina, faz-nos com que nunca venhamos nos desanimar. E no fim de cada adversidade percebemos que tornamos-nos mais dependentes de Deus, mais maduros, mais fortalecidos, mais experientes e confiantes e mais próximos de Deus. Ou seja, quanto mais eu busco ao Senhor, quanto mais eu dou importância da palavra do Senhor, da oração, do jejum, de congregar no corpo, de participar, mais perto de Cristo eu vou estar. Mais maduro eu vou ficar, não vou ficar como criança, por aí perdida, que precisa todo dia tomar leite. Nós precisamos crescer, precisamos ser pessoas maduras. Então as lutas, as dificuldades, os problemas nos tornam pessoas melhores. Faz você refletir, o que eu estou fazendo? Eu cresci, eu preciso mudar as minhas atitudes. Eu preciso ser uma pessoa diferente. Então, queridos, lá em 2 Timóteo aí, 2 Timóteo não, Tiago capítulo 1, versículo 12, diz assim: feliz é o homem que não cede e não pratica o mal, quando é tentado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E aqueles que o amam, o Senhor, queridos, Ele é feliz porque Ele não pratica o mal, Ele pratica a palavra de Deus. E a única forma de vencer o nosso inimigo invisível, que é Satanás, é através da palavra. Não é através da Netflix, não é através das outras coisas, não. Não é através da palavra de Deus. Nós só vamos vencer dessa forma. Essa frieza espiritual, todas essas coisas que têm acontecendo, por que muitas pessoas estão se desfalecendo, estão perdidas? Porque não valorizam o seu tempo com Deus, não valorizam a sua igreja, não valorizam o seu momento de oportunidade com Deus. E aí vem as tentações, e quando elas virem, você não vai ter forças para vencê-la. E aí você sabe o que tem acontecido, amados? As pessoas têm tomado decisões desastrosas, principalmente assim, no primeiro momento, não é isso que eu quero e pronto, é bom. No primeiro momento, quando você está assim irritado, que você está assim, que você quer largar de uma coisa, beleza, tranquilo, pode ir, vai em paz. Mas a sua conta, ela vai chegar. E aí você não reclama. Plantar, todo mundo planta, mas a colheita, ela é individual para cada um. Eu não posso colher o que o Wilson está plantando, ele vai colher o que ele está plantando. Agora, plante na palavra, plante na oração, plante no jejum, valorize a igreja que você está.
Porque essa igreja ora, irmãos, pela sua vida. Essa igreja, ela vela por cada um de vocês. Então vocês têm que ter prazer de estar aqui adorando ao Senhor, de estar exaltando o nome do Senhor. Amém? 2, o cristão, ele nunca deve deixar de ler a palavra e ter conhecimento bíblico. Olha o que diz lá em Hebreus capítulo 5, versículo 11 e 12. Existe muito mais que eu gostaria de falar nessas linhas, mas vocês parecem não prestar atenção, portanto é difícil fazê-los compreender. Vocês agora já são cristãos há muito tempo, e já deviam estar ensinando aos outros, mas ao invés disso andaram para trás, a tal ponto que precisam de alguém que lhes ensine completamente de novo, até mesmo as primeiras noções da palavra de Deus. Vocês são como criancinhas que só podem beber leite sem idade suficiente para o alimento sólido. Uma criança, se ela não se alimentar, queridos, ela vai ficar raquítica, vai ficar magrinha, né? Vai ficar sem força nos ossos, né? Não vai aguentar o dia a dia, mas ela precisa se alimentar. O cristão, ele precisa se alimentar, queridos, da palavra de Deus. Ele precisa se alimentar da leitura todos os dias, da oração, amém? E isso vai fortalecer a sua caminhada com Cristo. Nesse texto, queridos, observamos algo interessante, que muitos cristãos judeus eram tardios em ouvir. Então entendemos que como estariam prontos para ouvir e aprender a palavra de Deus, sendo que a maioria deles não congregavam. Deus não nos chamou para vivermos vidas independentes, do nosso jeito, fazer do nosso jeito, praticar as coisas do nosso jeito. Deus nos chamou, nos alistou no seu exército, para sermos pessoas responsáveis, como cristãos nessa terra. Porque uma coisa nós precisamos entender: existe um reino, existe um rei que governa esse reino. E dentro desse reino existem leis estabelecidas para todos aqueles que fazem parte desse reino. Então isso significa que eu e você precisamos nos adaptar-se aos padrões de Deus, e não Deus se adaptar aos seus padrões. Então nós é que precisamos parar de ser crianças, né? Como diz o texto, nós temos que procurar ser pessoas maduras, pessoas transformadas, pessoas que busquem ao Senhor, e quando as pessoas olharem para você, ver em você verdadeiramente Cristo, a esperança da glória. Um dia uma pessoa fez uma pergunta, estava vendo uma conversa de uma pessoa, ela falou assim: você sabe por que as pessoas não vão à igreja? Eu falei assim: não, porque não veem Jesus em você, nas suas atitudes. Porque o dia que elas veem Jesus em você, elas vão para a igreja. É pesado, né? Ouvir algo disso. Mas é uma grande realidade. Então eles eram classificados como negligentes para ouvir, eram descuidados e mostravam-se preguiçosos na fé. Então, como explicar a verdade se elas não participavam? Aqui o texto deixa claro, lá no versículo 12 de Hebreus capítulo 5, versículo 12. Você pode anotar aí. Diz assim: vocês agora já são cristãos há muito tempo e já deviam estar ensinando aos outros, mas ao invés disso andam para trás, a tal ponto que precisam de alguém que lhes ensine completamente de novo, até mesmo as primeiras noções da palavra de Deus. Vocês são como criancinhas que só podem beber leite sem idade suficiente para o alimento sólido. Que eles deveriam já serem mestres, ele fala aqui, instrutores, e já transmitindo aos outros o que aprenderam mediante os dons que Deus lhe havia concedido, ou seja, a prática
consciente e persistente da verdade resulta em crescimento e maturidade. Todas as pessoas que têm uma vida de oração, de leitura da palavra, elas vão se tornar pessoas maduras. Porque elas vão ver que a palavra de Deus vai corrigi-las. Você sabe qual é o maior problema hoje? É que nós estamos tomando as nossas próprias decisões. Eu vi um pastor falar que nós estamos vivendo 3 tipos de gerações. A primeira geração, ele fala, era a geração dos nossos pais, há muitos anos. Tudo era Deus. Tudo era Deus. Tudo que você ia fazer, Deus. Tudo. Aí a segunda geração é a geração que Deus participa, ele fala, de tudo. Deus participa, mas tem algumas coisas que nós queremos implementar, colocar. E a terceira que ele fala, é que é aquela outra que Deus não participa absolutamente de nada, é do jeito que nós quisermos e pronto. E não é assim, queridos. Nós sabemos que o que vai nos levar para o céu é uma vida de santidade. Não é viver a vida da forma como nós achamos que temos que viver. Então é isso que precisamos entender nas nossas vidas. Amém? Esse problema aqui é tanto antigo, queridos, quanto contemporâneo. E isso vem ocorrendo com a vida de muitos cristãos atualmente. São tardios em ouvir a palavra de Deus. Por esse motivo, levam uma vida espiritual sem crescimento, porque não têm fé. Olha o texto lá em Romanos, versículo 10, 17. Aí, na sua Bíblia. Assim é que a fé vem pelo ouvir. Essa boa nova, a boa nova a respeito de quem? De quem? De Cristo. Ele não está falando de outra pessoa. A boa nova de Cristo Jesus. Amém? Algo interessante, esse foi o erro dos crentes hebreus. Não cresceram nem na graça e muito menos no conhecimento. Esse comportamento deles impossibilitou Deus de usá-los como mestres no ensino da palavra. Aqueles que não são zelosos em ler, meditar e estudar a palavra de Deus e praticá-la, sempre cometerá erros. E aí Oséias, capítulo 4, versículo 6, fala, o meu povo perece porque ele falta o quê? Conhecimento. Se falta conhecimento é porque não lê, não busca, não pratica. Então, nós não podemos reclamar quando as coisas vêm e nós não conseguimos vencer. Por quê? Porque nós não meditamos. E olha o que o salmista diz no Salmo 119, verso do 9 ao 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele não está falando de você fazer isso aqui, ó, esconder fechada, né? Esconder a palavra do Senhor no coração, queridos, é a prática. Porque antes do texto ele diz assim, como purificará o jovem? Como purificará o crente? Como purificará o homem o seu caminho? Observando bem a palavra da verdade. E observar é ler, meditar, praticar. É a prática diária nas nossas vidas. Senão não teremos êxito. Amém? E o terceiro ponto, o cristão ele deve seguir o exemplo de quem? De Cristo. Né? Olha o texto de Hebreus capítulo 12, versículo do 2 ao 4, que diz assim, mantenham o olhar em Jesus, nosso líder e orientador. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz por causa da alegria que sabia que depois ia ter, e agora está sentado no lugar de honra ao lado do trono de Deus. Se vocês querem evitar de se sentirem desfalecidos e cansados, pense na resignação dele, enquanto homens pecadores faziam essas coisas tão terríveis com ele. Afinal de contas, vocês ainda não lutaram contra o pecado e a tentação ao ponto de suas grandes gotas se tornarem, as suas orações se tornarem gotas de sangue. Então, todas as lutas, as dificuldades, os problemas que nós temos, queridos, a Bíblia fala que o Senhor vai estar conosco, mas para isso eu preciso conhecer esse Deus. Eu preciso conhecer o Deus que eu sirvo. Não é apenas vir à igreja, sentar nas cadeiras, ouvir boas músicas assim,
Foi tão bom, né? Eu chorei. E vai para sua casa e continua a mesma vida. A semana toda brigando, xingando, passando, furando o sinal vermelho, passando na frente do outro, fazendo várias coisas, brigando com a família e chega na igreja. Ih, Deus, não é isso não, meu irmão. Ser cristão aqui, praticar, porque todas as pessoas que congregam, elas mudam essas atitudes, viu? Elas têm mudança do dia a dia na sua vida. Amém? Glória a Deus, todos estão me entendendo? De repente, se fosse uma palavra assim, Deus vai te dar isso, glória, não vai ser um grito, mas nós precisamos aprender. Amém? Então, para mostrar aos cristãos judeus aqui nesse texto que eles deveriam perseverar firmes contra as dificuldades, o autor usou o exemplo de Cristo, que renunciou o seu trono no céu, a adoração dos anjos, assumiu a forma de homem e veio viver entre os homens. Ele foi tentado em tudo no exercício do seu ministério, porém sem pecar. Enfrentou a fúria dos seus opositores que pretendiam matá-lo. Foi humilhado, maltratado, mas não desistiu da sua missão, mas foi até o fim. Todo discípulo de Jesus, ele precisa assumir a sua responsabilidade de ir até o fim. Porque se ele entregar a sua vida a Jesus e ficar brincando de ser crente, não te conheço, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno. O Senhor vai dizer isso para você. E para aqueles que praticaram a palavra até o fim, vinde o quê? Benditos do meu Pai, vem. Vocês perseveraram, vocês passaram dificuldade, vocês não desistiram, vocês não abandonaram a fé de vocês. Então vem aqui que nós vamos sentar aqui, vamos festejar. Amém? Agora, terminando, queridos, a gente sabe que, por que muitas pessoas deixam de congregar? Não vêm à igreja, né? Por que, olha, eu nunca vi assim, eu acho que se a gente fosse fazer um livro, as desculpas esfarrapadas dos cristãos, eu acho que a gente ia ganhar muito dinheiro, né? Porque existe muitas desculpas, milhares, né? É igual o diabo assim, quando está ali, assim, rapaz do céu, em toda a minha vida de diabo, eu nunca vi um negócio desse, esse cara me passou já. De tanta coisa que nós inventamos, para não assumir a nossa responsabilidade. E aí eu coloquei aqui, para a gente terminar, 5 desculpas para não ir à igreja. E a primeira delas, na igreja só tem pessoas hipócritas. E quem é você? Fala para mim. Quem é você além do domingo? Não vou na igreja porque só tem hipócritas. E olha o texto para você. Marcos capítulo 2, versículo 17. Quando Jesus soube o que eles estavam falando, disse-lhes: os doentes é que precisam de médicos, e não os que gozam de saúde. Eu não vim dizer aos bons que se arrependam, e sim aos maus. Amém? E olha Efésios. Em vez disso, seguiremos com amor, verdade em todo o tempo, falando com verdade, tratando com verdade, vivendo em verdade. E assim nos tornaremos cada vez mais e de todas as maneiras semelhantes a Cristo, que é o cabeça. Eu só vou crescer se eu participar do processo do corpo de Cristo, de congregar, para me tornar como o Senhor. Eu só vou me tornar como Ele se eu participar do seu corpo, da sua morte, carregar a minha cruz todos os dias. E Hernandes Dias Lopes, num dos seus comentários, ele diz que carregar a sua cruz é carregar um atestado de morte dentro do seu bolso e dizer assim: eu morri para o mundo, eu morri para o mundo, para viver a vida que Cristo tem para mim, que é o céu. Isso é viver o Evangelho de Cristo. Não vou na igreja porque sou hipócrita. Isso. O seu corpo, a igreja, sob sua direção, o corpo inteiro, se ajusta perfeitamente, e cada um dos membros em sua maneira particular. Por quê? Porque vão aprendendo a discernir o que é certo, o que é errado, e aí vão caminhar no caminho do
Senhor os outros membros, de tal modo que todo o corpo saudável está em crescimento e cheio de amor. Corpo saudável é aquele que todos os dias toma o remédio certinho. E o corpo doente é aquele corpo que não se cuida, vai morrer. Outra desculpa: eu amo Jesus, mas não gosto da igreja. Quando Jesus veio à terra, Ele veio para salvar homens, mulheres de todos os povos, tribos, línguas e nações e classes sociais. A esse grupo de pessoas Ele deu o nome de igreja, não de desigrejados. Igreja, corpo, pessoas que participam. A essas pessoas Ele deu o nome de igreja. Isso é igreja. E o texto é bem claro. Mateus capítulo 16, 18. Você é Pedro, e uma pedra, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Porque é a igreja de Cristo. Essa é a igreja de Cristo, não é a igreja do mundo. E é essa igreja que eu e você precisamos participar, porque Jesus vai voltar. O diabo não brinca de ser diabo, Deus também não brinca de ser Deus, porque Ele também é justiça, é amor, mas também é justiça. E vai ser muito doloroso dizer assim para você: apartai-vos de mim para o fogo do inferno, vós que praticais a iniquidade. Vai ser muito doloroso. Amém? A terceira coisa: eu não tenho tempo para ir à igreja. Qual a sua prioridade? Você tem 24 horas. Internet? Redes sociais? Jogos? Filmes? Séries? Zap? Louco. Essa noite pedirão a sua alma. E o que tens preparado? Para quem é? Olha o texto, Efésios 5. Não sejam insensatos, sejam sábios. Aproveite ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem. Portanto, sejam cuidadosos no seu modo de proceder. Os dias atuais são difíceis. E como tem sido difícil, irmãos? Como tem sido difíceis. Como tem sido difíceis. Todos aqui sabem disso. Não procedam imprudentemente, mas procuram descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. O que o Senhor quer que você faça? Assuma sua responsabilidade como igreja. Congregue. Dê bom testemunho lá fora. Você sabe o que eu fico pensando aqui? Eu quero ver o dia em que você vai chegar diante de Deus, e Deus vai falar assim: cadê a sua família? Cadê o seu esposo? Cadê a sua esposa? Cadê o que eu coloquei nas suas mãos para você cuidar? Que essa prestação de conta vai chegar. Bíblico. Amém? A quarta coisa: na igreja todos querem controlar a minha vida. Quem falou que a igreja quer controlar a sua vida? A igreja é um hospital. O médico que está ali te receitando o remédio, ele é médico. E se ele falar que você tem que tomar 2 doses, você não vai tomar? Vai morrer? Ele tem que às vezes dar alguns remédios controlados para você, queridos, que é para você não se perder, é para você não morrer. Tem coisas que nós precisamos ser controlados nas nossas vidas. A igreja não controla a vida de ninguém. A igreja é um hospital.
de pessoas doentes que vêm para ser saradas. E por último, ainda não estou preparado, né? Apocalipse capítulo 16, versículo 15 para você. Tome nota. Eu virei tão inesperadamente como um ladrão. Bendito todos aqueles que estão me esperando, que conservam de prontidão os seus mantos e não precisam andar nus e envergonhados. Que conservam os seus mantos e que não precisam andar nus e envergonhados. Não siga a onda dos desigrejados, que pensam que pode servir a Deus sozinhos. Valorize a comunhão, assim como a igreja de Atos obedeceu a palavra. E eu encerro o texto: não deixeis de congregar. Amém? Vamos ficar de pé. Amém. Coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Coloque a mão no seu coração agora. Senhor, nós somos o corpo de Cristo, Pai. E como igreja do Senhor Jesus, ó Pai, eu quero te pedir nesse dia, o Senhor esteja sustentando a vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Deus, nós não queremos viver uma vida imprudentemente, Pai, como se nada fosse acontecer, mas nós queremos viver uma vida de alerta todos os dias, porque sabemos que o Senhor, a qualquer momento, o Senhor vai voltar a buscar a sua igreja, e nós teremos que prestar contas, ó Deus, e sabemos que só vamos poder prestar conta daquilo que nós fazemos, ó Pai, de bom, ó Deus, nessa terra, se nós seguirmos os preceitos e os padrões de Deus. E eu te peço nesse dia, abençoe a vida dos meus irmãos aqui, ó Pai, que estão aqui, daqueles que estão em casa, meu Deus, abençoe os lares, as famílias, transforma as vidas, ó Pai, através da Tua palavra, que nós possamos levar a nossa vida a sério, Pai, porque não é brincadeira, Senhor. O Senhor não nos chamou para um circo, para sermos palhaços. O Senhor nos chamou para sermos santos e separados das coisas dessa terra. Mas todos os dias o inimigo das nossas almas, ele quer nos desviar dos caminhos do Senhor, ó Pai. Mas nós, no nome de Jesus, nós repreendemos, ó Pai, as ações de Satanás sobre a Tua igreja. Tira toda a preguiça, todo o desânimo, todo o espírito de separação nos casais, nas famílias, nos lares, em nome de Jesus, ó Pai.
Que as famílias levem mais a sério, ó Pai, a sua responsabilidade como igreja, orando com seus filhos, com a esposa, com a família, Senhor. E que nós estejamos lares edificados pela palavra de Deus. E que possamos, ó Pai, congregar, adorar o Senhor. Porque, ó Deus, quando o Senhor voltar, Pai, nós não queremos ser achados em falta, mas nós queremos subir com o Senhor, com alegria no nosso coração, porque cumprimos o que o Senhor falou para nós, os seus propósitos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Que o Senhor possa abençoar a tua vida poderosamente, amém. Que você tenha uma semana abençoada por Deus. Não se esqueça de orar pelo pastor da sua igreja, amém, pelos líderes dessa igreja. Não se esqueça de orar pelas células, amém, porque a igreja precisa das suas orações, e você faz parte desse corpo, amém. Dia 5, o Diego pediu para dar um aviso, nós vamos ter uma reunião às 2:30 da tarde aqui na igreja, para os voluntários e para todas as pessoas que querem fazer parte desse time de voluntário, que querem ajudar, amém. Então, sábado 2:30, dia 5, aqui na igreja, venham, participa, dê o seu nome, amém. E será uma grande bênção ter você aí colaborando no corpo de Cristo, amém. Pastor, tem alguma coisa? Não? Amém, queridos? Então vamos nos abençoar. Abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde. Isso, faça o seu rosto. Isso. E te dê a paz. Deus abençoe, no nome de Jesus.